Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho da procissão do Domingo de Ramos. Ele se encontra lá em Lucas capítulo 19, versículo de 28 até 40, que diz assim: Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém, quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras. Enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente, logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar por que desamarrais o jumentinho, respondereis assim: O Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: Por que estás desamarrando o jumentinho? Eles responderam: O Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinham visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Amada irmã, aqui nós estamos dentro desse relato da entrada de Jesus até Jerusalém. Dentro do Evangelho de Lucas, nós temos todo um caminho espiritual pedagógico. Durante 10 capítulos, Lucas preserva essa caminhada, o Cristo que está a caminho. Caminho que é local de ensinamento, de aprendizagem para os seus discípulos. Jerusalém, local da morte, onde muitos profetas morreram ali. Jesus agora está entrando ali. Em primeiro lugar, no versículo 28, diz que Jesus está à frente dos discípulos. Reflete que os discípulos estão de fato aprendendo o que é para ser feito, hein? Eles estão deixando o mestre à frente. Por isso que esse texto é tão positivo no olhar para os discípulos. Eles seguem, eles estão atrás. Mas aí, dentro desse contexto do jumentinho, eu quero fazer só um comentário. Eu poderia discutir com vocês aqui uma profecia feita pelo profeta Zacarias, mas eu não vou entrar nesse ponto, não adianta a gente discutir isso aqui. Mas eu queria falar que tem algo que é falado lá no Antigo Testamento, se não estou enganado, lá em Jeremias, quando os reis eles vinham de vitória de uma guerra, eles vinham sobre um cavalo. Jesus vem sobre um jumentinho. O jumentinho traz 2 reflexões, a humildade e também a paz. Só que eu queria tocar em outros pontos com vocês. Se vocês perceberem, no versículo 35 diz que os discípulos põem os seus mantos sobre o animal e ajudam Jesus a montar. Gente, Jesus não precisaria, se fôssemos pensar no âmbito divino da coisa, de ajuda de alguém. Mas Deus sempre quis precisar. Motivo, mistério. E aí o que acontece? Os discípulos têm um protagonismo aqui. São eles que vão buscar o jumento, são eles que preparam o animal, são eles que ajudam Jesus a montar. E é interessante que no versículo 37 diz que são os discípulos que começam a gritar, cheios de alegria, que louvam a Deus pelos milagres que tinham feito. Isso aqui reflete a evangelização. Como esse texto também nos traz esse conceito desse protagonismo de todos os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Trago essa palavra porque é uma palavra que o Papa Francisco tem trazido muito. O protagonismo do povo de Deus. Leigos, leigas, padres, diáconos, bispos, etc. Todos nós somos chamados a esse protagonismo. A esse estar à frente, proclamando as maravilhas de Deus. E diante do afrontamento feito pelos fariseus, que era para Jesus colocar os discípulos para calarem, Jesus vai dizer, se eles se calarem, as pedras falarão, as pedras gritarão. E que reflexão a gente pode trazer? Será que a gente tem se calado, diante desse mundo tão ateu, tão contrário aos valores do Evangelho? Será que nós temos sido omissos? Ou nós temos gritado com a nossa vida, com nossas atitudes, que nós temos um Cristo que dita a nossa vida, que nós precisamos seguir Ele, porque essa é a vontade do Pai. Trago essa reflexão para você, porque a Semana Santa é momento de recolhimento, pura verdade,
mas também que nesse recolhimento você reflita, em minha vida, eu tenho falado, eu tenho anunciado, eu tenho proclamado aos quatro cantos do mundo quem é Jesus? Com a minha própria vida, no meu emprego, na minha casa, nas minhas amizades, né? Eu tenho sido protagonista deste reino de Deus que está aqui? O salmista vai dizer isso no final, louvando, né? É assim que a gente vai enxergando essa dinâmica. E mesmo o nosso sofrimento, como a primeira leitura falava, não deve ser motivo para que a gente se cale. Porque mesmo Jesus sofrendo, lá no Evangelho, ele praticou aquele perdão que eu já comentei no vídeo para vocês. Então, coloquemos isso na nossa mente. Independentemente de todas as realidades, nós somos chamados a esse proclamar. E sabendo que essa entrada já é portão para a Páscoa, precisamos agora viver bem o mistério, para que já com a vigília pascal no próximo sábado, já possamos proclamar com a nossa vida que sim, Jesus Cristo ressuscitou. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e te aguardo para esse final de semana você já começar a acompanhar todas as reflexões acerca do Tríduo Pascal. Com a graça de Deus, eu estou me planejando para postar no sábado e no domingo, para você ter acesso logo, uma vez que eu sei que muitas pessoas que me seguem são ministros da palavra, são diáconos, são padres. Que Deus te abençoe e até lá.